E aí, bom, não, aqui é o Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências. Estou aqui hoje com a minha colega, a grande Vânia Moore, que já esteve aqui no canal para falar sobre mormonismo, mas hoje a gente vai ter como objeto de análise, de discussão, o documentário que saiu recentemente na Netflix, chamado Rezar e Obedecer, relativo à Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou FLDS, que é uma ramificação do mormonismo. É uma seita mórmon, a gente pode chamar assim, a Vânia falou que está correta, né, Vânia? É uma seita mórmon que pratica poligamia e várias outras práticas muito controversas do ponto de vista moral, do ponto de vista legal também. Então, um documentário que está repercutindo muito porque, apesar de tudo que aconteceu até o momento, essa seita continua existente, de pé, e vocês vão ver hoje aqui que o negócio é brabo mesmo. E eu já aviso aqui que vai ter spoiler sobre a série documental, que são 4 episódios. Então, se você não é desses que gosta de ouvir ali um pouquinho daquilo antes de assistir a um filme, a uma série, opa, pensa bem, né? Que a gente vai falar sobre elementos da série aqui. E também vai haver elementos muito sensíveis, conteúdos relacionados à sexualidade, a práticas que são ilegais, a coisas assim muito complicadas. Então, se você é meio sensível a respeito disso, pensa bem, tá? Envolve crianças, pré-adolescentes, meninas que são obrigadas a se casar com homens velhos, a entrar num relacionamento poligâmico e outras coisas bem asquerosas que talvez a gente mencione aqui. Então, pensa bem se é para você essa live aqui de hoje, tá? Que o tema é bastante sensível. E eu chamei a Vânia porque ela é uma ex-mormon. Ela já participou de uma religião que nasceu ali no mesmo berço, então ela entende muito a respeito das crenças e práticas dessa galera e vai contribuir muito para a discussão aqui. Vânia, antes de a gente começar, eu queria só agradecer aos membros do canal de semana passada para cá, que são o Mazinho Maza, Abel Borges, Josinha, Thiago Gasparino, Sérgio Capilé, Leonardo Salomão, Thiago Farias, Luiz Rios e Viviane Almeida. Obrigado por apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião e pseudociências. Você que está assistindo, se puder contribuir também, tem um botãozinho aí de Seja Membro, são vários os benefícios, mas se não puder também, tá bom demais, só você deixar aí seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa live que hoje eu vou ficar feliz demais. Vânia, então, mais uma vez, obrigado por ter aceitado bater esse papo aqui comigo. Sei que tem um canal muito legal que é chamado Tabus do Mormonismo. Tem postado vários vídeos com depoimentos, experiências pessoais suas. Tem ajudado muita gente a abrir os olhos para essas relações abusivas que ocorrem no seio de religiões. Então, estou super feliz de te receber novamente aqui. E se você não conhece ainda o trabalho da Vânia, ó, deixei aqui embaixo o link do canal dela para você dar um pulinho lá e conhecer. Valeu, Vânia. Meu querido, obrigada, viu, por ter me convidado de novo. Eu acho de extrema importância esse debate, porque é de extrema relevância para o mormonismo conforme conhecido no Brasil. Então, obrigada, viu, pela confiança. Legal. Valeu demais. Ó, vamos começar então assim pelo básico, que é a origem dessa religião, dessa seita que é FLDS. A gente vai usar muita sigla aqui porque o nome é grande, né? Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é uma ramificação do mormonismo. Conta pra gente como nasceu essa seita. Ela vem de onde? Pode falar um pouquinho da história mesmo, assim, do primeiro profeta. Algumas coisas a gente já abordou naquela outra live nossa, né, Vânia? Então a gente também não vai se aprofundar muito. Mas dá uma palhinha só para o pessoal ter a ideia da origem já controversa dessas religiões aí. Tá bom, então, John Smith, o fundador da Igreja Mórmon, que é conhecida no Brasil, ele instituiu a prática da poligamia durante a época que ele estava organizando a igreja, porque ele foi pego em adultério pela esposa, pela Emma. Então, para ele se livrar daquela situação, ele afirmou para a Emma que ele havia recebido uma revelação de Deus, que ele deveria tomar esposas espirituais. Tá? Então, ele continuou essa prática nas costas dela, mas ele e os outros homens que foram se filiando à igreja, todos eles praticavam a poligamia. Essa prática aconteceu, Brigham Young, quando veio para o Vale do Lago Salgado com os membros da igreja após a morte de Joseph, ele era a favor da poligamia, ele praticava a poligamia. Então, até 1904, eles praticaram e estava tudo
tudo certo. Nunca foi legal aqui nos Estados Unidos, mas o governo estava fazendo vista grossa. Em 1904, o quarto presidente da igreja, o chamado Wilford Woodruff, ele recebeu um ultimato do governo americano, dizendo, olha, se vocês não pararem com essa prática poligamista, nós vamos confiscar todos os bens da igreja acima de $50.000, que na época era muito dinheiro, a gente está falando aqui do século XIX. Então, o Wilford Woodruff, ele veio com um manifesto, ele não chamou de revelação, é um manifesto que está lá num livro de escrituras mormon chamado, está entre Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor, você vai encontrar um manifesto colocando um fim à poligamia, mas é um fim temporário, ou seja, eles tiveram que parar aquela prática. Bom, o que aconteceu? Parar porque o governo pressionou, né? Não é porque Deus falou assim, olha, dá um tempo aí, não, né? Isso, esse é um ponto extremamente importante, porque os membros da igreja sabiam disso. Eles entenderam que não foi por revelação, eles entenderam que foi por pressão do governo. Então, alguns dos homens que praticavam poligamia naquela época começaram a se rebelar contra o presidente da igreja, Wilford Woodruff, e falou: não, você está desobedecendo uma ordem de Deus para obedecer uma ordem do governo, e Deus deveria estar sempre acima do governo político. Então, esse grupo de homens acabou se reunindo e, em 1929, então, eles organizaram a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, a FLDS. Então, qual era o objetivo deles? Eles acreditaram que a Igreja Mormon, dirigida por Wilford Woodruff, estava caindo em apostasia, porque estava cedendo às pressões do mundo, e eles falaram, não, nós vamos obedecer a Deus, então vamos continuar praticando a poligamia. E foi daí que surgiu, então, a FLDS. E a sua vertente, a qual você participou, seu marido é dos Mormons ainda? Ele é da Igreja Mormon, não da fundamentalista, mas a Igreja Mormon, Da igreja, entendi. Da histórica ali, da raiz, digamos, que não se desviou no meio do caminho. Que nesse desvio aí, então, a gente tem a FLDS, que continuou com a poligamia e outras coisas absurdas que a gente vai ver daqui a pouco, e a vertente do seu marido, então, não tem a poligamia, desde essa época que você falou aí. Isso, desde 1929, quando a FLDS surgiu, a outra continuou, que é a versão brigamita, porque a versão que a gente conhece no Brasil é a versão que Brigham Young instituiu aqui em Utah. Tá? Então, essa vertente é a que meu marido participa e é a vertente mais bem sucedida de todas as outras ramificações do mormonismo, porque existem outras, não é só a FLDS. Tem vários outros, então. Tem. Uhum. O cristianismo ele tem, né, uma ramificação atrás de outra, assim, é bem complexa, né, essa árvore cristã assim, de possibilidades. Sim, se você só interpretar de uma forma diferente o versículo da Bíblia, pronto, você já pode montar uma igreja e vai ter seguidores, sim. É tipo isso. E conta assim pra gente, Vânia, quais são as principais crenças e depois um pouquinho das práticas deles, tipo hábitos, roupas, algumas coisas assim, antes de a gente entrar na parte um pouco mais cabeluda, né? Só para a gente ver, até diferenciando, se você quiser, da sua vertente, brigamista, acho que é o termo que você usou. Brigamita. Assim. Brigamita. Se você quiser até diferenciar assim, um pouquinho também, para o pessoal que não viu a minissérie, que não viu a nossa primeira live ainda, só para visualizar o básico e entender como é que é essa vertente cristã e as especificidades da FLDS também. Tá. Então, a Igreja Mormon, conhecida no Brasil, é uma igreja, é uma ramificação, que também é uma ramificação do mormonismo, ela não é a original. A original é a Comunidade de Cristo, porque a esposa de Joseph, Emma Smith, com a morte dele, ela organizou, junto com outros membros da igreja, portadores do sacerdócio, ela ela deu sequência ao trabalho de Joseph na Comunidade de Cristo, porém sem a poligamia. Tá? Então, a original é a Comunidade de Cristo. A versão que a gente conhece no Brasil é a versão brigamita, ou seja, é a que Brigham Young falou, quem quiser me seguir, vem, e a gente vai tocar a igreja de acordo com o que Joseph Smith queria. Só que ele continuou praticando a poligamia. Então, essa é a básica diferença entre as duas religiões. A versão que a gente conhece no Brasil, então, é a brigamita. Ou seja, eles se dizem cristãos, eles usam uma roupa que aqui se chama roupa íntima mágica,
ou seja, todos os homens e todas as mulheres, eles usam uma blusa e uma bermuda, que são chamados de garments, tá? E eles têm que se vestir de forma a cobrir esses garments. Então, as mulheres não vão usar a saia muito acima do joelho. Isso, perfeito. É isso aí. Feminino e masculino, é isso mesmo. Todos os membros da igreja no mundo inteiro usam essa roupa íntima, tá? Então, assim, eles têm que usar uma roupa que cubra. Então, as mulheres têm que, né, manter assim no joelho, a saia, a bermuda, e a blusa não pode mostrar o ombro por causa do garment. Eles aboliram a poligamia por conta da pressão do governo em 1904, como eu te falei. Eles tiveram que abolir a segregação espiritual, porque negros não tinham os mesmos privilégios que os brancos. Isso em 1978. Eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal, em que um querido mandou o documento do governo brasileiro, dizendo que se a igreja quisesse construir um templo em São Paulo, que foi o primeiro templo no Brasil, eles teriam que permitir que todas as raças e cores pudessem entrar nesse templo, tá? Então, em 1978, eles aboliram a segregação espiritual. Agora, os negros têm todos os privilégios dos brancos. Então, essa é a igreja mórmon que a gente conhece aí no Brasil. O restante foi seguindo. É uma igreja que vai conforme a moda, ela foi diminuindo os garments, tá? O tamanho dos garments, porque esses garments que você mostrou costumavam ser de manga comprida até o tornozelo. Mas ele está diminuindo com o passar dos anos. Então, a igreja mórmon, brigamita, ela vai acomodando o seu estilo de vida de acordo com as pressões do governo e demanda da sociedade. A igreja fundamentalista, ela mantém a raiz como Joseph restaurou. Restaurou não, fundou. Mas elas continuam, as mulheres, né, os homens também, manga comprida, calça social, a menos que estejam trabalhando, aí os homens usam manga curta, mas as mulheres só usam vestidos, não usam calça desde crianças, como as pessoas podem ver na série. E eles mantêm, então, a segregação espiritual, não tem um negro membro da igreja fundamentalista. São todos brancos, porque foi mantida a segregação espiritual, né? Os negros Eles não têm os falam mesmos... sobre isso na minissérie? Eu não me lembro desse detalhe, hein? Eles não falam, mas se você observar, você não vai ver um negro Eu como tô membro. pensando nisso agora. Eu não tô me lembrando mesmo, não. Caraca. Não tem. São todos brancos. Eles praticam, então, a poligamia, conforme Joseph instituiu, porque eles acreditam que foi uma revelação vinda de Deus. E eles também praticam o sacrifício de sangue, que é o Blood Atonement. Então, se você se afastar da igreja, sair da igreja por conta própria, ou cometer algum pecado abominável, eles vão literalmente tirar a tua vida. Então, a igreja fundamentalista, ela é radical comparada ao mormonismo brigamita, porque eles continuam seguindo a versão que Joseph Smith fundou. Então, essas são as diferenças básicas entre as A duas. imagem do último profeta com as esposas, acredito aqui, né? Deve ser. Não sei, não li aqui ainda. Essas aí, essas acho que são filhas. Filhas Não, dele, estão tá? esposas também. Esposas e Esposas filhas. e filhas, né? Todo mundo branquinho. Não tinha parado para pensar sobre isso assistindo. Uhum, Não tem nenhum negro entre eles. uhum. E que mais que a gente tem, assim? Tem algumas crenças um pouco diferentes de algumas vertentes, tipo o catolicismo. Tem um pastor, padre, ou é só o profeta? Como é que funciona, assim? Você está falando da fundamentalista Da ou da... fundamentalista, isso. Tá. Eles têm o profeta, que Uhum, ele é considerado o homem que fala diretamente com Deus. E uhum. eles têm bispos locais, ou seja, homens que lideram grupos menores de pessoas. Eu não tenho certeza se eles têm presidentes de estaca, que são homens que lideram grupos maiores de áreas geográficas, mas bispos eu sei que eles têm, e tem o profeta. Então, aqui, a Igreja Fundamentalista, ela está, acho que em 5 estados, se eu não me engano. E o Warren Jeffers, que você comentou, ele é considerado pela comunidade o profeta. Tudo que ele fala é Deus que está falando. Então, a comunidade obedece
sem questionar. Tem uma menina, eu acho, que fala isso, que quando... Aliás, uma mulher que quando era uma moça, uma menina, e participava da FLDS, tudo que ela ouvia, como você falou, é como se fosse Deus falando pela boca dele, e eles ouviam acima do presidente, acima da polícia. Quem é polícia? É o presidente dos Estados Unidos, perto do nosso profeta, que é o enviado, o representante de Deus aqui na Terra. Eu fiquei boquiaberto ouvindo esse tipo de coisa. O envolvimento, assim, é de tal forma fanático dessas pessoas para pensar desse jeito, né, Vânia? É uma coisa que me chamou muita atenção, isso. Essa é mais uma diferença que agora você me ajudou a lembrar. A Igreja Mórmon Brigamita, que a gente conhece no Brasil, ela prega para os membros que eles devem guardar as leis do país. Então, eles vão guardar as leis do país. Só que, claro, as leis do país que agradam a eles, porque, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é legalmente aprovado em vários estados aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, eu acho que no Brasil também, né? Sim. Só que a igreja, ela não oferece esses privilégios que a lei está oferecendo para casais do mesmo sexo. Eles não são... Então, essa lei, a igreja se recusa a obedecer, por enquanto. Vai chegar o dia em que eles vão ceder à pressão social e vão ter que aceitar, como aconteceu com a poligamia, que foi extinta, e o sacerdócio aos negros, tá? Agora, a fundamentalista, não. A fundamentalista é como você falou, é o profeta acima do governo, da polícia, das autoridades locais. Entre obedecer o governo e o profeta, você vai obedecer o profeta. E eles têm aquela crença de que só eles serão salvos ou nem tanto assim? Absolutamente, só eles serão salvos, eles são o povo escolhido, só que essa mentalidade é também parcial na Igreja Mórmon do Brasil. Eu não sei se você quer que eu continue fazendo um paralelo ou que eu me Pode, refira legal, só. legal. Sim, sim. Acho Então, bom, tá. porque Até até para para quem é daqui, né, ficar ligado que tem semelhanças entre essas duas religiões que a gente vai discutir aqui, embora haja algumas diferenças, mas legal fazer esse paralelo. Então, tá. Porque o nome da igreja já está dizendo fundamentalista. Fundamentalista é fundação. O mormonismo que a gente conhece no Brasil veio dessa fundação. Então, você pode dizer que a igreja que a gente conhece no Brasil, a igreja mórmon, ela saiu da fundação. E os fundamentalistas continuam honrando o que o fundador dela instituiu, que foi Joseph Smith. E a poligamia faz parte disso, tá? E aí eles acreditam parcialmente, então, que só eles serão salvos. Não é uma coisa assim, não é todo mundo que está fora da igreja que vai ser destruído, não. Inclusive, essa é a minha dúvida. Tem inferno para os mormons ou não? É destruição, igual para as testemunhas de Jeová? Tem, querido, só que eles são mais sofisticados, né? Ah, Você tem lá o reino celestial, que é o mais alto grau de glória. Dentro do reino celestial tem mais 3 subdivisões. Para você alcançar o mais alto grau dentro do reino celestial, você tem que ser casado, tem que ter recebido todas as ordenanças do templo e tem que perseverar até o fim. Tem que ficar na igreja até você morrer. Aí tem o reino terrestrial, que são pessoas que foram fracas no testemunho de Jesus Cristo, ou que se afastaram da igreja, enfim. Aí tem o reino celestial, para onde irão adúlteros, feiticeiros, libertinos, e tem trevas exteriores. Trevas exteriores é o inferno, você pode dizer, tá? Que pessoas como eu, por exemplo, que participei da igreja, passei pelo templo, e eu me afastei, tirei os garments, eu tô nas trevas exteriores para eles, tá? apóstata, né? Não é o termo que eles usam, né, para xingar. É uma apóstata. Apóstata, isso. Então, para lá vão também os assassinos, tá? Então, eu vou estar lá junto com os assassinos, tudo lá no inferno mórmon, que é chamado trevas exteriores. Se me permite, pode falar, depois eu te Não, pergunto. pode falar. Tá. Que é uma pergunta pessoal, se você não se sentir confortável, tá? Você tem o direito de não responder. Tá. Mas o seu marido não fica preocupado com você, o seu destino espiritual, ou ele tem uma visão um pouco mais liberal sobre isso, um pouco mais, menos, né, fundamentalista? É isso, ele é menos fanático, Tá. só que ele combinou comigo uma coisa, ele falou assim, não, tudo bem, então você não quer mais frequentar a igreja, tá tudo certo. Mas se quando a gente morrer, a gente chegar lá e você descobrir que a igreja é mesmo verdadeira, você vai aceitar, né? Falei, vou, querido, vou aceitar, fica tranquilo. Ótimo acordo, até eu. Né? Bom,
Depende, na verdade, depende da reflexão filosófica, a discussão filosófica que eu tiver com Deus. Mas, enfim, isso aí fica para outra live. Mas agora já era, eu já prometi para o meu marido, querido, agora eu Agora vou ter já que ser era mormon lá na outra promessa, vida. então tá bem. Vânia, você falou um pouquinho sobre inferno, esses diferentes reinos e tudo. Eu me lembrei de um episódio da série em que eles mencionam que um dos estímulos para a poligamia, para os homens, então, terem várias mulheres, é que assim você vai se santificando mais, você teria ali talvez um status elevado na pós-morte. Eles têm mais ou menos um discurso assim, e eu queria entrar um pouco nessa seara. Existe algum embasamento bíblico para a poligamia deles, ou não começou lá com o Joseph Smith com aquela suposta revelação que ele teve de Deus, dizendo que eles deveriam ser poligâmicos? O que você me diz sobre isso? Assim? Eles estão mais ancorados no livro dos Mormons ou na Bíblia? A justificativa teológica dessa poligamia. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso? Eles pescam alguns versículos da Bíblia para fechar com os dogmas e doutrinas que eles criaram. Então, eles usam como argumentos Davi, acho que Salomão e profetas do Velho Testamento que praticaram a poligamia, tá? Então, eles usam aqueles como justificativa. E Joseph Smith, quando ele fundou o mormonismo, ele falou o seguinte, que Deus revelou a ele que os homens deveriam praticar a poligamia, porque senão eles seriam perseguidos e mortos, e a igreja ia acabar sendo extinta novamente. Para evitar a extinção da igreja novamente, como aconteceu após a morte de Jesus Cristo, que os santos foram perseguidos lá no Oriente Médio, então ele diz que para não se repetir isso, Deus ordenou a prática da poligamia para garantir que os perseguidores não iriam extinguir todos os membros da igreja. O cara é muito esperto, tá? Conversa Porque pegou fiada, né? Isso aí. conversa fiada. E as pessoas acreditam nisso até hoje. Eu acreditava que era verdade. Uhum. Então, acontece que a poligamia foi temporariamente suspensa na Igreja Mórmon Brigamita, aquela do Brasil, mas os membros da igreja acreditam na poligamia, tá? A mulher, ela vai ter um marido, mas o marido, lá no Reino Celestial Mórmon, vai ter várias esposas. Eles, inclusive, pregam que Deus, ele é polígamo e ele tem várias esposas. Então, Como poligamia é assim? doutrina Mórmon. Doutrina e Convênio 132 fala sobre isso. Então, não foi uma revelação de Deus de que a poligamia deveria ser suspensa para sempre, não. Foi um decreto que o Wolf Woodruff fez, então, temporariamente foi suspensa por causa da perseguição do governo. Então, os mormons, eles conhecem a poligamia, mas eles acham que os fundamentalistas estão totalmente fora da casinha, mas, na verdade, não é nada disso. Os fundamentalistas estão ainda seguindo valentemente as instruções de Joseph Smith quando fundou o mormonismo. E valentemente, assim, tentando esconder ao máximo, porque houve denúncias, no caso lá da FLDS, nos últimos anos, nas últimas décadas, 2 décadas talvez, não me lembro exatamente assim dos números, e o seu fundador acabou sendo preso, né? Eles conseguiram provas suficientes para poder. O fundador, não, desculpa, o seu profeta atual, que é o Warren, né? Me lembrei, Warren Jeffs, acho. Jeffs. Isso, ele acabou sendo preso e tal. E a galera continua praticando a poligamia lá, né? Só que de forma sorrateira, não é isso? Ou Continua não? igual, Continua porque igual, eles né? acreditam. Tudo Uhum. igual, porque o que acontece? Por que o Warren Jeffs foi preso? Ele não estava fazendo nada de errado, isso é na mentalidade deles, tá? Dos FLDS. Warren Jeffs, ele está seguindo as ordens diretas de Deus, mas o mundo, pessoas como eu e você, e as autoridades locais e federais não entendem isso e vão perseguir a igreja deles, porque aquela é a única igreja verdadeira. E a perseguição já aconteceu nos dias de Joseph e vai continuar acontecendo nos dias atuais. Na verdade, esse episódio com Warren Jeffs fortaleceu a fé daqueles que decidiram permanecer lá. E eles acreditam que se eles viverem uma vida extremamente reta, digna, eles vão chegar a um ponto em que as paredes da prisão em que Warren Jeffs está, elas vão ruir por terra,
como uma historinha da carochinha que está lá no livro de Mórmon, que aconteceu isso. Dois profetas, parece, foram presos e as paredes da prisão ruíram, eles saíram de lá intactos e todo mundo morreu em volta deles. Então, os FLDS acreditam que isso vai acontecer com Warren Jeffs também, só que não aconteceu ainda, por quê? Porque o povo ainda não é digno e reto e justo o suficiente. Eita, nós. Então já estão responsabilizando as vítimas, que são os fiéis que estão ali alienados desse sistema religioso super abusivo, né, Vânia? Muito complicado isso. E, se não me falha a memória, Warren Jeffs foi preso não pela poligamia, mas porque ele acabou tendo relações com... Ele teve 70... Quer ver? Eu tenho esse dado aqui, ó. Ele teve 78 esposas, sendo que destas, 24 eram menores de idade. E aí tem uma fita que eles revelam no documentário que ele gravou ele tendo relação com uma garota de, se não me falha a memória, 12 anos. Eu fiquei em dúvida entre 12 e 13, pensando que era 13, 12. mas a Nath falou para mim ali mais cedo, não, amor, acho que são 12, né, Vânia? É 12. Que cara é a besta do Apocalipse, né? Tá longe de ser o profeta, esse monstro aí. Ainda bem, ele tá preso ainda, se não me falha a memória, né? Neste momento, mas a galera continua então seguindo as ordens dele, acreditando piamente que ele é o representante de Deus aqui na Terra, mesmo fazendo essa abominação. Fala um pouquinho como que isso é possível. Aliás, antes de chegar lá, a gente vai chegar lá ainda, peraí. Mas antes de chegar nesse ponto, vamos falar um pouco sobre essa estrutura da igreja. Porque teve gente já fazendo aqui comentários no chat, quem está assistindo a gente ao vivo, que como isso privilegia os homens, né? Que conveniente os homens vão ter esse status mais elevado aí por terem tantas esposas, e esposas as mais novas possíveis e tal. Então, muitos homens gostam, né? Aqueles homens no documentário mostra alguns exemplos lá. Um barbado, barrigudo, de 70 e tantos anos. Nada contra, tá? Meu pai é careca, barrigudo, eu também serei provavelmente no futuro. E aí com as mocinhas de 12, 14 anos, né? Um absurdo esse negócio. E para eles tá bom demais, né? Terem lá 10 mulheres, por exemplo, 6, 4, que seja. E as mulheres nessa história, né? Assim, parece que eu não me lembro a expressão que um dos investigadores, não sei se o cara era repórter, usou, mas é como se fosse um esquema ali de... qual que foi a palavra, Sô? É como se tratasse as mulheres como gado, mas eu esqueci o termo técnico que eles usaram. Né? Um processo ali institucionalizado de estudo, né? Não vou usar a palavra toda que o YouTube odeia aqui, né? De forçar as meninas a terem relações, forçarem as meninas a engravidarem e serem dóceis. Qual que era a palavra deles lá de... Seja dócil e obediente, uma coisa assim, não é? Seja dócil, ore e obedeça. Seja dócil, ore e obedeça. Como que aquilo é repetido, não é, Vânia? Nos cânticos ali, dia após dia. Parece que é para, entre aspas, ir amansando as meninas para elas se acostumarem a esse estilo de vida. Pelo menos essa foi a impressão que eu fui tendo. É assim que você vê também? Parece ter todo um planejamento para, sabe, fazer com que as coisas sejam de forma muito boa para esses homens aí, e as mulheres sendo objetificadas e tudo. Você não sentiu algo assim, bem asqueroso? Então, aquilo tudo soou muito familiar para mim, porque a igreja mórmon que a gente conhece no Brasil não é diferente disso, tá? A mulher na igreja mórmon, ela só obedece o marido, ela só apoia, ela não tem o tal do sacerdócio, ela não tem autoridade para nada na igreja mórmon, tá? E ela sabe que no reino celestial mórmon, ela vai ter, o marido dela vai ter várias esposas, ela já sabe disso. E ela se sente, como eu me sentia, privilegiada por ser casada com um portador fiel do sacerdócio. É status para a mulher e é status para o homem, tá? Na igreja fundamentalista não é diferente, só que eles usam ainda, eles seguem ainda a versão que Joseph instituiu. Então, assim, você casa, tá? Você tem uma esposa e aí você começa a ter filhos. Você tem uma filha, duas. Quando a tua filha faz 14, 15 anos de idade, agora você vai não. O líder da igreja vai te chamar e vai falar, olha, Deus está dizendo que você deve dar a tua filha em casamento para fulano de tal. É ele que decide. E ela se sente privilegiada porque ela acredita, Daniel, que aquelas ordens vêm de Deus. Então ela pensa, nossa, o Pai Celestial está me dando para aquele homem, isso é maravilhoso. Então ela vai e ela casa. Não precisa ver amor, não precisa ver consentimento, não precisa ver nada disso, tá?
Agora você ganhou status, porque você já deu uma filha para casamento, agora você pode ter mais uma esposa também. Olha que negócio, né? É Olha uma que moeda de troca, uma moeda a de mulher. troca. É, é. Nossa. Então, assim, uma curiosidade, né? Que acho que está na série também. Roland Jeffs era o pai do Warren Jeffs. Ele teve, eu não lembro quantas esposas, mas muitas. Só que ele não casava com nenhuma menina menor de 18 anos de idade. Quando ele faleceu, quer dizer, antes dele falecer, o Warren Jeffs começou a entregar para o pai dele várias meninas menores de idade para ele se casar com elas, porque ele sabia que quando o pai dele morresse, isso, esse é o Roland Jeffs. Essa menina deve ter uns 18 anos de idade, ele já tinha 80 e poucos. Eu escutei o depoimento É uma dela, das esposas dele. uma das esposas, tá? O Warren Jeffs sabia que quando o pai dele morresse, ele ia herdar todas as esposas do pai dele. Então, ele começou a dar meninas menores de idade para o Roland Jeffs se casar. Ele foi aceitando, só que chegou um ponto que ele já estava doente, estava fraco, ele aceitou. Chegou um ponto que ele falou, Warren, eu não quero mais nenhuma moça, menina menor de idade. Então, ele parou por ali. Quando o Roland faleceu, o Warren Jeffs herdou todas as esposas do pai dele, tá? E aí ele começou a tomar meninas menores de idade. A razão pela qual ele foi preso foi que, como você falou, eles encontraram uma fita cassete em que estava gravado o ato sexual. Isso. Aí estão elas. Acho que a Naomi está aí também. Então, assim, tudo que ele Algumas delas. fazia. Oi? Não, não, eu só falei algumas das esposas, né, que não couberam aqui, talvez as 78. Eu acho que nessa foto aqui são todas elas, talvez, ó, ou Ah, perto de todas. tem mais. É, Eu assisti um outro documentário em que alguns membros da comunidade dizem que Warren teve 87 esposas. até Eu não mais do sei. que as 78 que eu achei que era. Mais do que 78. Eita. Então, assim, ele tinha uma escrevente que mantinha um diário de tudo que acontecia no dia dele e tudo que ele fazia. Então, uma das coisas que a polícia teve acesso, apesar dele ter tentado esconder, foi a fita cassete em que eles puderam escutar a relação sexual que ele estava tendo com uma menina de 12 anos de idade e tinha mais uma outra menina de 14 anos de idade que também eles conseguiram provas de que foi abuso sexual, por isso ele foi preso. Ele vai ser elegível para, como é que fala? Eu só tenho a palavra em inglês. Parole, sabe o nome em português? Hum, Ele vai ser eleito para talvez sair da prisão só em 2038, mas condicional, liberdade condicional. Isso. Em aham. 2038, ele pegou de 5 anos a prisão perpétua. Então, ele está lá preso, só que ele continua controlando a comunidade da prisão. Tá? Eles deixaram ele ficar com o telefone celular dele. Quando ele liga para a comunidade, tem alto-falantes em todas as casas na comunidade, e eles todos escutam o que o profeta tem para dizer, e ele continua ainda controlando, então, a vida deles da prisão. E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente mencionar, né, Vânia, para quem não assistiu a série, talvez não assista, não sei, mas eles se isolaram bastante do mundo, né, das outras pessoas. Não é como se o seu vizinho aqui fosse da FLDS. Eles têm uma cidadezinha deles, praticamente, não é isso? Então fica muito mais fácil eles manterem esses costumes, esses crimes longe, até mesmo a polícia local tem ali suas alianças com os religiosos. É uma coisa muito quase impenetrável, né? Não é totalmente impenetrável porque o cara já foi para trás das grades, mas eles usaram essas táticas aí para se esconderem, né? Então, para quem está com a dúvida no ar aí, é isso. Eles foram para uma cidade X para conseguirem manter essas práticas e o pessoal e a mídia não ficar muito em cima, né? Teria um pouco de Isso. paz. Eles se isolaram, eles saíram aqui de Salt Lake quando o Roland Jeffs faleceu. Warren levou a comunidade para a divisa entre Utah e Arizona, porque no local que ele estabeleceu o povo, os dois estados ficavam na dúvida, tá? Quem é que tem jurisdição aqui? Porque ele estava bem na divisa. Então, ali ele teve uma certa imunidade, eu diria. O cara é muito esperto, mas foi revelação de Deus. Quando, lá em Short Creek, que é chamado esse local, na divisa, quando
a polícia começou a receber denúncias de que poderia estar acontecendo abuso de menores naquele local. Ele disse que recebeu uma revelação de Deus de que eles deveriam mudar a comunidade inteira para o estado do Texas. Por coincidência, no estado do Texas, o casamento entre um homem adulto e meninas de 14 anos de idade é legalizado desde que haja consentimento dos pais. Então, essa foi a revelação dele. Aí ele chegou lá no Texas e começou a fazer a festa, só que ele pegou aquela de 12 anos, inclusive, que foi no Texas. Aí o bicho, a corda arrebentou para o lado dele. Mas as revelações sempre muito convenientes. Eu lembro de algo assim que tentaram justificar que as Olimpíadas iam acontecer por lá, e aí isso era um sinal de que o fim dos tempos estava chegando, alguma coisa assim, eles tinham que se encaminhar para um lugar para, enfim, para o mundo se destruir, eles não. Acho que teve mais ou menos. E aí o Isso! mundo não acabou, e todo mundo ficou assim, e agora? O mundo não acabou. E aí eles É, inventaram alguma coisa, assim, né, para consertar. Tipo, eu não lembro se foi essa desculpa, a gente ainda não é digno, temos que trabalhar mais para merecer. Não lembro exatamente, mas era uma desculpa, assim, né, que o mundo não acabou depois da mudança deles. exatamente isso. As Olimpíadas de Inverno aconteceram aqui em Salt Lake em 2002. Roland já tinha falecido, Warren já estava à frente dos negócios, digamos, ele já era o profeta da igreja. Aí foi onde ele levou o pessoal para o Short Creek, que ele falou, não, agora vão chegar muitos gentios aqui, ou seja, pessoas iníquas, pessoas do mundo, e a cidade vai ser destruída. Então, Deus está dizendo para a gente ir para aquele lugar lá, estabelecer Sião agora na divisa entre Arizona e Utah. Bem exatamente como você falou, foi bem isso. Gente, olha só como é que o nível de manipulação, de planejamento, de controle que esse cara tem. Agora, uma coisa que você mencionou aí, que embora muitas dessas meninas entendam como algo bom, mesmo lá com seus 12, 13, 14 anos se casarem, porque foi algo que Deus entendeu que elas estão prontas, nem todas, né? Na minissérie, uma ou outra que foi entrevistada não gostou dessa ideia, se sentiu violada, era uma coisa péssima. Elas nunca tinham ouvido falar sobre como bebês vêm ao mundo. Até o momento em que elas estão ali na cama e aprendem naquela hora ali. Eu achei isso um absurdo, né? Como eles manipulam também a educação toda, deixando o mundo de fora, educação sexual, biologia, e é só o que convém a eles ali ser ensinado. E as meninas totalmente despreparadas para o que vai acontecer depois ali do sim do casamento, né, Vânia? Eu achei isso aí uma coisa horrível também. E aí algumas delas acabaram se rebelando, fugindo. É muito legal, né, na minissérie a gente vê um pouco dessas mulheres tão corajosas que resolveram dar um jeito e tchau. E como foi difícil o processo para elas, né? Aquelas que foram entrevistadas. Porque não é tão simples assim, olha, eu vou embora, tchau para vocês, né? Tem câmeras ali por toda parte na cidade, é uma coisa muito vigiada, porque eles sabem que se alguém sai e denuncia, eles ficam vulneráveis, né? Como aconteceu. Agora, antes de a gente avançar um pouquinho mais, os garotos de lá, se lembra sobre isso, assim? Como que fica essa história, né? Porque tantas meninas se casando com esses homens velhos e os meninos jovens, né? Vai ficando meio complicado para eles, né? Para eles o bicho pega, porque assim, conforme eles entram na adolescência, até pré-adolescência, ali 14, 15 anos de idade, eles são atraentes, se tornam atraentes para as outras meninas da idade deles. O que o Warren fazia? Faz ainda da prisão, na verdade não é past tense, não é passado. Enfim, ele manda esses meninos, por ordem de Deus, claro, esses meninos têm que sair da comunidade e ir morar com outros fundamentalistas de outras regiões, e eles vão trabalhar em construção civil e vão reter só o mínimo necessário para a sobrevivência, e o dinheiro que eles ganham lá fora, em construção civil, eles mandam para a igreja, vai para a igreja fundamentalista. Se eles ficam desempregados, acontece alguma coisa, muitos deles se tornam sem teto, tá? Isso é uma prática ainda comum, e os homens adultos, quando eles começam a questionar o profeta, eles são expulsos da igreja, eles têm que sair, e quando eles saem, eles não podem nunca mais ter contato com nenhum membro da família que ficou para trás na comunidade.
tá? E a comunidade aceita isso, porque a comunidade vê aquele homem como um rebelde, agora ele está sob o poder de Satanás, ele abriu mão da salvação dele. Então, eu com meus filhos, eu não vou abrir mão da minha exaltação. Meu marido que vá, eu fico aqui, porque eu quero ser exaltada. E aí eu sou dada em casamento a outro homem também, porque eu não vou ficar sozinha lá como mãe solteira, tá? Eu vou ser dada a outro homem. Então, se tem uma mulher assim interessante, que um dos homens quer, o que o profeta quer, ele faz isso. Ele inventa alguma coisa, algum pecado que aquele homem cometeu que justifica ele ser expulso da comunidade. Ele sai e nunca mais vê a família. É muito forte o negócio ali. Muito forte, é isso. Tem uma frase do Sam Harris. Oh, gente, inclusive eu deixei livros aí embaixo. Eu esqueci de pegar o do Sam Harris, que é o Despertar, um guia para espiritualidade sem religião. Mas tem esse aqui também, A Casa, a história da seita de João de Deus, sobre o Olavo de Carvalho, que de certa forma também foi um líder sectário, e tem o livro sobre o Edir Macedo e a Igreja Universal, que são alguns muito interessantes que a gente enxerga algumas semelhanças. É claro que não é tudo isso que a gente está falando aqui que a gente vai encontrar em outras seitas, mas muito desses tipos de abuso psicológico, financeiro, às vezes também sexual, em vários desses mecanismos aí, e são bons livros, assim, para vocês ficarem ligados. Deixei os links aí embaixo, inclusive adquirindo é outra forma de ajudar o canal. E tem tantos outros aí sobre esses temas da religião também. E o Sam Harris, Vânia, tem uma frase assim que a coisa que um líder de culto, que um guru, menos quer é que seus membros pensem por conta própria. É que eles se vejam como pessoas independentes, autônomas. Porque aí pode vir o questionamento, aí pode vir um confronto, e aí pode começar a ruir as bases de todo aquele castelo espiritual que aquele líder ergueu. Então, uma reflexão muito interessante que o Sam Harris traz. E isso exemplificou aí muito bem, que basta um homem começar a questionar um pouquinho ali que ele vai perder as esposas, o direito a ser da religião vai ser enxotado dali. E as pessoas são tão alienadas que elas vão acabar achando que foi certo, que foi justo. Mesmo as mulheres, as filhas ali, vão falar que meu pai pecou, ele mereceu isso, então temos que seguir a nossa vida. É muito triste isso, né? Eu já entrevistei aqui no canal, Vânia, foi o primeiro vídeo do quadro Testemunho Cético que eu recebo pessoas para contar a sua história de apostasia, de desvinculação da religião, que foi com a Bárbara Freitas, que participava das Testemunhas de Jeová. Aos 17 anos, a mãe e o padrasto colocaram ela para fora de casa porque ela foi desassociada. Porque eu não me lembro bem se ela cometeu um pecado, alguma coisa assim que não estava bom para a instituição, e ela também estava meio insatisfeita de estar ali, e meio que teve lá um comitê judicativo, alguma coisa assim o termo, para julgá-la, e aí ela foi desassociada, e aí poucos dias depois, tchau, você tem que achar outro lugar para viver e tal. E ela é muito triste, hoje em dia ela faz psicoterapia, se está um pouco mais tranquila, mas foi assim um processo muito, muito dolorido para ela, não poder mais ver a mãe, e a família também sofre dela, sabe? Ela falou, eu sei que minha mãe está sofrendo, eu não vi a minha irmãzinha crescer, a gente trombou, ela contando assim, né, na live, a gente trombou depois de tantos anos, uma situação bem especial, assim, e ela não me reconheceu, e foi uma coisa chocante para mim, assim, é muito triste ver como a religião, por mais que possa fazer bem para muita gente, em vários aspectos psicológicos, dependendo do formato da estrutura religiosa, pode fazer mal para caramba também. Então, essas religiões que têm esses traços de seita, a gente tem que cada vez mais discutir, né, Vani? Como você faz lá no seu trabalho, no seu canal também, muito legal para conscientizar as pessoas, para ajudar quem está ali sofrendo mesmo no seio de uma religião a abrir os olhos e tomar uma providência, né? Porque pode ser muito difícil. É igual sair de um relacionamento abusivo, né? Amoroso. Pode ser muito difícil. Tanta coisa envolvida ali, né? Então, isso é uma coisa que mexe comigo, assim, quando eu vejo esses documentários, leio esses livros. Muito triste isso. Daniel, precisa lembrar o seguinte, que essa prática da FLDS, de expulsar os homens e tudo, a mesma prática acontece na Igreja Mórmon aí no Brasil, viu? Não só no Brasil, a Igreja Mórmon brigamita no mundo inteiro, eles também têm essa coisa de, quando você começa a questionar e se levantar contra a autoridade, você pode ser desassociado ou excomungado, tá?
existem muitos casamentos que acabam porque um dos cônjuges decide se afastar da igreja. Então, o cônjuge que ficou na igreja, que ainda tem um testemunho de que ela é a verdadeira, eles preferem o divórcio do que continuar com o cônjuge que se afastou da igreja. Isso não é via de regra, mas é mais comum do que a gente imagina, tá? Então, a igreja mórmon não chega a ser tão radical quanto a Testemunha de Jeová, porque o mórmon não vai colocar o filho para fora de casa porque ele foi excomungado, desassociado. Mas que existe uma as palavras me fogem, né? Que existe que abala os relacionamentos familiares, abala. Quando um sai da igreja, o relacionamento familiar não é mais o mesmo. Pô, a gente vê isso assim em religiões que nem são muito sectárias. Você vê isso no espiritismo, você vê isso no catolicismo, pais se decepcionando com filhos e brigando por conta de religião. Imagina nessas que fazem você acreditar que só esse grupo seleto vai ser salvo, somos nós contra o mundo, faz esse raciocínio muito dicotômico, né, do bem contra o mal, então você está indo para o mal, a gente tem que se afastar porque senão seremos contaminados. É muito, muito complicado. E aí, mesmo em religiões que não têm essa pegada tão forte, a gente vê um pouco disso já, né? Imagina, então, nesses casos assim. É muito É triste. forte. É. E uma outra questão, assim, que me veio enquanto eu assistia, eu não me aprofundei ainda enquanto pesquisador nesses processos da alienação, dos abusos psicológicos no meio religioso e tudo, e não sei se você tem leitura a respeito disso, mas acadêmica e tudo. Mas senão a gente pode só especular aqui mesmo, tá? Como leigos. Como que você vê essas pessoas que, apesar de terem seu líder preso, acusado de atrocidades e tudo, continuam ainda venerando, não tem ali o seu vínculo, a sua confiança com a instituição tão abalada assim, continuam tocando barco e ele está sendo injustiçado. Como é que você pensa sobre isso? O que vem na sua cabeça, Vânia? Você acha que a lavagem cerebral é tão eficiente a esse ponto mesmo? O que está no meio disso, assim? Então, o que eu conheço, assim, em termos de literatura acadêmica sobre esse assunto é Michael Shermer, William James e Stephen Hassan e Jonathan Haidt, porque eu queria entender exatamente o que você está me perguntando, eu queria entender isso, tá, mas o que acontece? Então, assim, o que eu entendo, Daniel, é que o teu cérebro, quando ele é programado de uma forma bem certinha para ver as coisas de uma determinada forma, e agir de uma determinada forma, você vai ficar ali, porque você não conhece outra realidade, e você não se sente seguro para olhar para outras realidades, porque já foi incutido na tua cabeça que se você só olhar para uma realidade alternativa, você já está se afastando do caminho certo, você já está espiritualmente em perigo. Então, é uma questão, sim, talvez não, eu acredito que você, como neurocientista, você pode afirmar isso, é uma questão de programação mental. Alguns cérebros são mais facilmente programados do que outros. Alguns que não são tão bem programados assim, acabam agindo como essas moças que você citou, da fundamentalista, que falaram, não, mas espera aí, tem alguma coisa errada, eu não quero fazer isso, e foram buscar ajuda fora e fugiram da comunidade. Aqueles cérebros ali, eles não foram muito bem programados, mas aqueles que são, não importa o que aconteça, você vai perseverar. Esse é o termo usado no mormonismo. Tá? Então, Perseveração. Aham. isso. Eles já devem fazer todo um planejamento, incutindo essas ideias na cabeça das pessoas de que, olha, uma hora o inimigo vai bater a nossa porta, uma hora vão nos acusar disso, daquilo, mas isso está previsto pelo profeta. Isso aí faz parte do plano de Satanás. Vão tentar colocar a gente contra ele. Né? Eu imagino que até essa preparação para o que deve acontecer, eles devem fazer para não perder essas ovelhas ali do seu cerco. Eu Sem imagino que dúvida. esses caras sagazes que planejam tudo devem pensar até nesses detalhes, né, Vânia? Sem dúvida. E isso acontece em vários níveis.
Você vê os níveis de fanatismo da fundamentalista, mas, por exemplo, no mormonismo, uma pessoa como eu, se um membro da igreja fiel me escuta, ele fala, aconteceu alguma coisa na igreja, que ela se chateou com alguém, ou ela pecou, e é por isso que ela está falando assim. Então, eles não olham para a coisa do conhecimento. Peraí, o que ela tem para dizer? Onde foi que ela descobriu isso? Não existe. O problema está com ela, não está com a igreja. Na fundamentalista, o problema não é a igreja, são as autoridades que não entendem os propósitos de Deus. Exatamente. É porque a gente vê que essa ideia é tão bem instalada com aquilo que eu mencionei lá atrás, de eles verem o profeta como um homem que está acima do governo dos Estados Unidos, que está acima da polícia, que vale mais o que ele diz, porque é a palavra direta de Deus, do que essas autoridades. E, nossa, e aí são programados para não só passar esse pano e tudo, mas para aceitar como uma coisa supernatural essas meninas menores de idade se casando e tendo essas relações de forma forçada, engravidando sem querer, não entendendo nada de sexualidade, enfim, e todos esses rapazes perdendo o seu futuro ali, trabalhando como escravos, né? É um tipo de serviço análogo à escravidão daqueles meninos. Tem um dos, acho que é o jornalista ou advogado, não sei, na minissérie, que comenta isso. Estão fazendo com os rapazes ali. Então você tem uma sociedade muito tóxica, alienante, em que os seus membros estão ali com a sua cabeça abaixada, dizendo amém, é isso aí que o profeta está dizendo. Talvez alguns até às vezes se questionem, mas, poxa, eu vou correr o risco de perder o meu lugarzinho lá no céu? Vou correr o risco de ser punido, castigado por isso? Estou questionando o profeta, não é? Então, até no pensamento, algumas pessoas imaginam que tenham essa sensação de culpa, né? De pensar diferente daquilo que foram doutrinados desde a infância. Então, é uma coisa muito abusiva, né, Vânia? É uma coisa muito triste de se ver. Teve uma pergunta aqui que a Isa, que é membro aqui do canal, enviou, mais uma vez, tá? Se você se sentir à vontade, que é uma pergunta mais pessoal. Se você falar, Bora. não, essa aqui, tá? A Isa perguntou assim, ó, como a igreja lida com o marido da Vânia, visto que ela não faz parte mais? A igreja, e aí, tem algum tipo de... Ou se o marido não contou para a igreja? Contou. Bom, na verdade, a igreja que o bispo, né, que é o líder de uma determinada área geográfica em que eu moro, ele recebeu a carta de resignação através do advogado dizendo que eu havia resignado, ou seja, que não era para ninguém me visitar nem tentar me levar para a igreja, porque eu retirei meu nome dos registros. Quando o bispo ficou sabendo disso, ele chamou meu marido, sim, viu? E falou para ele assim, bom, eu só quero que o irmão esteja consciente que já que ela resignou, vocês não vão ficar juntos no reino celestial. O casamento eterno de vocês está anulado, porque ela saiu. Meu marido ficou assim, entrou em desespero, foi uma loucura. Eu levei ele num psicólogo aqui, que é ex-membro da igreja, o John Delaney, e ele faz um trabalho maravilhoso com Mormon Stories, onde ele traz pessoas para entrevistar especialistas em estudos, e, enfim. E ele faz um trabalho maravilhoso. Então, eu levei o meu marido no Johnny, ele teve algumas sessões de terapia e foi o que ajudou ele a se acalmar. Ele falou, não, vamos confiar em Deus e depois a gente vê o que vai acontecer. Mas eles fazem eles assustam o cônjuge. Por isso que alguns, como eu te falei, acabam se divorciando e falando, bom, então eu não quero ficar sozinho no reino celestial ou receber outras esposas que eu não escolhi. Então eu vou casar de novo essa aqui eu vou me divorciar. Entendi. Talvez Acontece. o psicólogo tenha ajudado naquela solução de vocês, né? Se você morrer e vir que a igreja era verdadeira, você se arrepende ali, aceita Jesus e vocês podem viver juntos. Felizes para sempre no reino Felizes. celestial mormon. Isso aí. Legal, Vânia. Bom, a gente está chegando aqui no final da nossa pauta. Quero te pedir para deixar uma mensagem para o pessoal a partir dessa minissérie que a gente discutiu aqui, a partir da sua experiência no mormonismo. Fala um pouquinho do seu canal também, para quem quiser conhecer mais, saber o que você tem abordado por lá, enfim. Tome aí um tempinho para você deixar suas considerações finais. Tá bom, meu querido, obrigada. Então, no meu canal Tabus do Mormonismo, eu comecei o canal contando a história da igreja, porque a maioria não,
toda a história da igreja, como ela realmente aconteceu, e o caráter de Joseph, e várias coisas estão documentadas em inglês, porque a igreja nasceu aqui. Nós não temos acesso a esses documentos, infelizmente, no Brasil. Muitos historiadores, como D. Michael Quinn, Dan Vogel, Michael Sherman não, bom, e outros que eu não lembro agora, eles escreveram livros explicando sobre o mormonismo e sobre a história da igreja baseado em documentos os quais eles acessaram. Esses livros, eles não são traduzidos para o português, por exemplo. Então, chegando aqui, eu tive acesso a essa literatura, eu comecei a estudar e descobri do que realmente se trata, depois de 35 anos como membro fiel da igreja. Então, eu criei o canal para contar essas histórias, então foi assim que eu comecei, porque eu achei importante divulgar uma verdade, a única verdade sobre a igreja que as pessoas não têm acesso no Brasil. Então, eu conto isso no canal e depois, a minha intenção era essa, era só fazer isso e deixar lá. Mas aí as pessoas começaram a mandar para mim histórias, contando experiências delas e desabafando. Então, hoje, a maioria dos vídeos são a respeito disso. Eu falo de assuntos atuais envolvendo a igreja e também conto histórias de pessoas que mandam para mim. Com o único objetivo de passar informação, de dividir experiência, de um fortalecer o outro, porque quando você sai de um grupo tão fechado quanto a Igreja Mórmon, você se sente perdido, você sente, bom, então agora o que entende? Você não tem comunidade. Então, a gente acabou criando essa comunidade do lado de fora para afirmar que existe, sim, vida depois do mormonismo. E o que eu quero deixar, assim, como mensagem para as pessoas é que elas nunca abram mão do direito de pensar, nunca abram mão do direito de questionar. Tem um livro maravilhoso da Brené Brown, em que ela fala assim, a gente precisa usar o senso crítico ao ponto de sempre perguntar. Quando nós estivermos diante de uma importante decisão, a gente deve perguntar, quem é que ganha com isso? Então, procura sempre fazer essa pergunta, sabe? Quando alguém te chama para fazer alguma coisa na tua igreja, seja ela qual for, quem é que está ganhando com isso? É você ou é a igreja? E procura pensar e procura questionar qualquer instituição religiosa ou não, que não te dá o direito de questionar, não merece a tua atenção. Então, essa é a minha mensagem mais importante, porque por 35 anos, quando eu fui membro da igreja, eu não pude questionar nada, eu só obedeci. Eu paguei um preço muito alto por isso. Então, hoje, eu questiono tudo. Então, essa é a minha mensagem para as pessoas: questiona. Pensa com o teu próprio cérebro, não com o cérebro emprestado de alguém que fundou uma igreja ou se diz ser teu líder religioso. Se aquele cara fala com Deus, você também tem direito de falar com Deus, porque você também é filho dele, se você é um cristão. Então, esse é o meu recado. Adorei essa reflexão, Vânia. Nossa, teve uma frase que você falou aí muito bonita. Eu vou voltar depois para pegar e postar, porque eu achei muito forte. Tipo, se a igreja não te dá o direito de pensar, não vale a pena estar ali, alguma coisa assim. Adorei, adorei. Você tem que ter esse espaço para o questionamento, para reflexão, para sua autonomia. O envolvimento religioso, como a gente conversou na nossa primeira live, né? Não é que a gente seja contra a religião, a fé das pessoas, mas que esse envolvimento religioso seja saudável, que seja bom para você, que você esteja feliz ali, e tudo bem se estiver. A gente não está aqui querendo desconverter geral, né? Não é nada disso a nossa proposta, né? Nem no seu canal, nem no meu, mas que as pessoas tenham consciência das conexões religiosas, espirituais que elas estão fazendo, que elas tenham consciência das consequências de suas escolhas, e se está tudo bem, se você está feliz ali, show de bola. Mas o triste é quando a gente vê o pessoal tão alienado que eles não percebem as atrocidades que estão acontecendo ali na sua religião. E estamos aí para dar esse alerta, né, Vânia? Então, agradeço demais pelo papo, foi fenomenal. O Osmanito Torres está aqui, ó, mandou uma mensagenzinha também, falou que a live foi fenomenal, foi fantástica. Um abraço, Osmanito, companheiro aí também, né, de batalha nossa. E quem sabe aí, ó, mais para frente a gente remarca mais uma live aí, Osmanito. Um abraço para você também. Pessoal, reforçando aí, deixei o @ da Vânia aqui na descrição do vídeo. Acompanhe o trabalho dela, que está muito legal. Vocês que estão aí no chat, obrigado. Quase 500 pessoas ao vivo aqui mandando mensagens. Não deixa de curtir aí, de se inscrever no canal, compartilhe com quem você acha que vale a pena. Assista a minissérie, gente. A gente deu aqui uma palhinha, pegamos alguns pontos importantes, mas tem muito detalhe ali riquíssimo que vale a pena assistida. Mas pensa bem, porque como você sentiu por aqui,
o assunto é delicado, são vários tópicos, assim, bem sensíveis. Minha esposa mesmo, assim, tinha parte que ela, não quero ver, veja sozinha essa parte aí sobre esse assunto, que realmente é um pouco pesado. Beijo, Vânia, obrigado demais. Valeu, pessoal. Se puderem se inscrever no canal aí, se tornarem membros, agradeço. Até a próxima. Falou. Beijo. Tchau.